Olá, boa noite, minhas queridas. Sejam bem-vindas ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Eu sou a Cíntia Mion e tô dando continuidade ao evento Seja Empreendedora, com várias lives gratuitas com profissionais muito competentes nas suas áreas de atuação, que inclusive são empreendedores e estão aqui para trocar ideias, para falar um pouquinho sobre os seus conhecimentos e agregar valor para quem já empreende ou quer empreender. Eu desejo as boas-vindas a vocês. Hoje o nosso tema é inteligência emocional no atendimento ao cliente e eu vou receber uma convidada muito especial, colega de formação e de profissão, que vai falar um pouquinho aí do que é inteligência emocional e como a gente utiliza isso no dia a dia. Então, vamos lá chamar a Viviane. Olá! Olá, ainda não tô te vendo. Meu Deus, deixa eu ver. Agora Ai, sim. Não, agora não. Ai, tudo bem? Tudo, e você? Como é que estão as Tudo coisas bem aí? também. Fora essa inabilidade com a tecnologia, tá ótimo. Não, tá E você? perfeito, né? Faz parte. É. Então tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho aí de um tema que você domina muito, né, Vivi? Inteligência emocional é tão bom, né? Isso Você aí, estudar sobre, né? E também passar isso para as pessoas. Acho que é muito importante. com certeza. Fala um pouquinho de É. você antes da gente começar. Sim. Eu sou a Viviane, psicóloga, com mais de 20 anos de formada já, né? E um Fala pouquinho baixinho. mais de experiência. Ainda bem que o Botox é bom. Mentira, eu não passei ainda. É, um pouquinho mais aí de experiência na área. Comecei na área organizacional, junto com a área clínica, depois também tenho uma passagem pela área acadêmica. Sou professora da Unileia, que é uma pós-graduação, e agora eu estou só assim com a parte acadêmica e a clínica, né? Então Uhum, é bem resumido, essa é a minha trajetória profissional. E é exatamente. interessante porque a inteligência emocional sempre permeou aí a minha trajetória, né? Uhum. Eu acredito que tenha permeado a trajetória de muitas pessoas, né? Sim. Uhum, exatamente. Porque quando se começou a falar de inteligência emocional, a gente estava estudando, né? A gente estava, Sim, inclusive, na faculdade, mas não foi nossa pauta, né? não. Eu lembro que teve uma aula de psicopatologia e o professor falou assim, mas mencionou assim, então, assim, bem É, rapidinho sobre sim. uma inteligência que estava aí meio que entrando aí, estudos estavam sendo feitos, que era Uhum, a inteligência emocional. Eu falei, nossa, sim, deve ser muito fantástico, né? Aprender sobre isso. Mas eles não focaram, né, nesse estudo. Eles focavam mais na psicometria e era onde a gente uhum, tinha aí as famosas réguas de tabulação do QI. Então, sim. né, e assim, se a gente perceber o, a história da humanidade, o QI é o que sobreviveu aí por muito tempo, desde Sim. o René Descartes com a frase penso logo existo,
Então, as pessoas que eram mais valorizadas eram as pessoas que tinham um QI mais alto. Uhum. Só em 1990 que veio Daniel Goleman e falou sobre a inteligência emocional, né? E aí deu uma reviravolta aí na ciência, né? E na nossa vida também. A gente Sim. percebeu que não é só o QI que é válido, né? Que a gente pode até ter uma entrada aí na parte profissional com um QI elevado, mas Uhum. quem mantém a gente nos empregos é a nossa relação com as pessoas, né? Não tem Exatamente. outra coisa aí que faça a manutenção do nosso emprego, do nosso trabalho, enfim, do nosso empreendimento, seja o que for. E com certeza, né? Se você não tem, você não consegue sustentar, né? O conhecimento e o seu QI, né? Vamos dizer. Sim, sim. É isso aí. É, Fala pra gente o que que é essa tal de inteligência emocional. eu gosto de falar antes o que não é inteligência emocional. Porque às Uhum. vezes a pessoa pensa o que não é sendo inteligência emocional. Então, engolir o choro não é que você seja inteligente emocionalmente. Sim. É, outra coisa que as pessoas confundem, não sentir emoção. Então, eu vou ter vou fingir que eu sou uma planta, não vou sentir emoção. E isso é completamente irreal, porque todos os mamíferos sentem emoção, né? Uhum. Uhum. Então, não tem como escapar. Você vai É. sentir essa emoção. Outra coisa também é que as pessoas pensam é que, eu vou ser então 100% positiva. Uhul! Nossa, o dia Uhum. tá ruim, o dia tá ruim, mas eu tô naquela animação. Uhum. Eu saí na rua, o urubu fez cocô na minha cabeça. Nossa, mas ainda bem que existe cabeça, ainda bem que eu tenho cabeça. Não, Exatamente. né? Ser 100% positivo também não é ser uma pessoa inteligente emocionalmente. E não poder errar, né? Às vezes a pessoa acredita que eu sou inteligente, eu tenho uma inteligência emocional porque eu não erro. Não, o erro faz parte da vida, tá? Sim. Então, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional está mais na capacidade da gente perceber os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros, Uhum. para a gente conseguir nos motivarmos, sermos resilientes e também conseguirmos nos relacionarmos com as outras pessoas. Quando a Tá. gente reconhece uma emoção, a gente consegue atuar referente a ela. Uhum. Sim, Falei muito rápido? compreende, né? Não, compreende a É, emoção e não isso. simplesmente tenta controlar, né? Porque isso não é possível. Não, mas ela Uhum. vai entender essa emoção, ela não controla a emoção, mas ela consegue ter um comportamento muito mais Uhum. assertivo, do Uhum. tipo, ai, eu, eu, eu reconheço que essa pessoa me deixa com raiva, Certo. né? Então, o que que eu faço para esse sentimento, essa emoção, essa raiva que eu sinto, estar mais amena na tratativa com essa pessoa, né? Porque quando a Uhum. gente fala em relações, a gente fala em clientes também. E não são todos os clientes cor-de-rosinhas que a gente tem, né? Tem uns Uhum. que são pesados, tem uma nuvem negra junto com eles, aí a gente tem que lidar. E é Uhum. interessante que hoje, acho que assim o universo traz, né, exemplos, e hoje ele trouxe um para mim. Eu estava numa loja de departamento, e aí tinha duas pessoas na fila, e eu estava próximo da fila que eu ia já entrar na fila para o pagamento. E Uhum. aí tinha um jovem e um senhor atrás desse jovem.
Tá. E aí ele começou a reclamar e falar que ele era idoso, não tinha o atendimento preferencial para ele e que ele estava com câncer e ele não podia ficar em pé. Aí ele começou a gritar, gritar, gritar. Aí colocaram mais uma caixa. Aí a Entendi. menina da caixa pegou e falou assim só, boa tarde. E aí ele, você tá me afrontando? Você tá pensando que tá falando com quem? Qual é o seu Uhum. nome? Eu quero falar com o seu gerente. Não sei o quê. Eu tô com câncer, eu não sei o quê. Falei, Ela só gente falou do boa tarde. só pelo boa tarde. Eu falei, nossa, olha que interessante, né? Eu vou falar hoje sobre o atendimento ao cliente e vem um cliente totalmente descompensado aí emocionalmente. Uhum. A menina, infelizmente, não assistiu a nossa live, então ela começou a chorar, porque foi a reação que ela teve, né? E aí outra pessoa começou a atender no lugar, mas ele não parou. Começou a xingar a primeira menina e perguntar quem era o gerente, enfim, né? Então é bem complicado. A gente tem clientes de todos os tipos que a gente precisa lidar, né? Uhum. Todo mundo tem cliente, até nós empreendedores, principalmente, temos clientes. Sim, sim. E é isso. É até meio clichê falar isso, mas são eles que mantêm o nosso negócio, né? Então a gente Sim, precisa entender, né, esses altos e baixos, né, que acontecem aí nas emoções e os nossos sentimentos com relação a eles, né? sim, sim. Isso é de suma importância. E aí, assim, para você perceber a importância da inteligência emocional na área profissional, é claro que ela é Uhum, importante em todos os âmbitos da nossa vida, seja ele profissional, pessoal, de amizade, família, né? Porque está falando de relações. Existe um fórum, que é o Fórum Econômico Mundial. Ele ocorre de tempos em tempos com as maiores empresas aí do mundo e eles uhum, discutem as tendências. E certo. discutem as tendências também em relação às competências. Uhum, E o que foi falado nesse fórum, eles determinaram aí, acreditam que algumas 15 competências estarão aí em alta, né? Então os profissionais precisam correr atrás dessas competências. Quando a gente fala em competência, é algo que a gente pode desenvolver, né? sim. Então a inteligência emocional é uma competência e a gente pode e deve, né, desenvolver. Então, entre essas 15 competências estava a inteligência emocional. Eles falam sobre inteligência emocional, pelo que assim eu estudei, desde 2016. Uhum. E aí eles acreditam que essas 15 competências estarão aí em alta até 2025. Nossa, que bacana. Eu Uhum, acredito que a uhum, inteligência emocional continuará entre aí essas 15, 10, mais ou menos esse é o número de competências que eles sempre informam, né? Eles sempre discutem e trazem aí para o mercado entender e correr atrás aí para se desenvolver, né? Para os profissionais sim. se desenvolverem. Sim, faz todo Então, sentido, né? sim. Então, assim, se você está aqui nessa live, tem um amigo que tá, manda, manda aí o aviãozinho para eles, chamem os seus amigos, porque é uma competência que é necessária e vai Sim. ser necessária por muito tempo. Assim como o penso logo existo está aí conosco desde o século XVI, agora penso, sinto, me emociono, me relaciono, logo existo, vai estar aí por muitos e muitos séculos. Então a gente, e os profissionais que estiverem aí mais capacitados são os profissionais que estarão aí no mercado
sendo os melhores, né, no que fazem. Sim, sim, e faz todo sentido isso que você está falando, né? O que o fórum traz, inclusive porque assim, se a gente está num mundo tão instável e tão cheio de volatilidades que se fala, né? Faz todo É, sentido você aprender a lidar com isso, né? Porque sim, controlar não dá, a gente tem que aprender a lidar, certo? sim, sim. Então, a gente lida com todos os tipos, né, de pessoas, Sim. todos os tipos. As pessoas também carregam aí histórias com elas. Por exemplo, essa pessoa que eu dei o exemplo, ele veio aí, eu acredito que uma carência enorme, querendo chamar a atenção de qualquer jeito, né? Olha, estou com câncer, né? Eu tenho uma doença, ninguém está se importando comigo. Olha a carência que essa pessoa está trazendo, né? E a Uhum. gente precisa lidar com essas carências humanas também. E as nossas carências, né? É. Como fica? Por isso que a inteligência emocional é muito importante, porque é o nosso e o do outro. Sim, sim. Então, numa situação como essa, Vivi, ó, eu tenho um exemplo aí. Essa semana eu precisava comprar chinelo, entrei na loja, o atendente me chamou de ninguém. Como Nossa, assim? nossa, que horror. É. Aí essa pessoa precisava urgentemente Treinamento. de um treinamento intensivo, né? Sobre Exatamente. inteligência emocional, né? É, Porque é totalmente descompensado, né? Felizmente. exatamente. E aí a pergunta da Ana Luísa vem muito o que eu ia perguntar também, né? Assim, então, mais Uhum, adequado nessa situação para uma empresa, para quem tem uma empresa e tem colaborador. É treinar uhum, essas pessoas adequadamente e mostrar essa questão da inteligência emocional, Vivi? sim, Uhum, sim, sim. Treinar e treinar com frequência, né? uhum. Porque como o mundo é tão volátil, né? As empresas também têm um turnover muito alto. Não Sim, adianta treinar uma equipe e depois esquecer de treinar o restante que está entrando. Então, é uhum. muito importante o treinamento contínuo, né? Sim, sim. Porque desafios vão aparecer. Então, é muito importante. E assim, falar sobre inteligência emocional sem falar sobre as emoções, né? Não Uhum, tem como. Né? Nós uhum. possuímos, assim, não dá para falar sobre todas as emoções, mas nós temos 5 emoções básicas, né? E é interessante que foi até tema de um filme da Disney, que foi o Divertidamente. Divertidamente. Eu adoro, 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 Uhum. adoro ele. E é assim, a inteligência emocional na veia. Sim. Ele fala sobre as 5 emoções que nós possuímos, que é a alegria, a tristeza, o nojo, o medo e a raiva, né? É, e aí, assim, por exemplo, o nojo, ele fez o ser humano sobreviver até hoje, né? Porque com nojo os nossos ancestrais, eles não comeram carne podre, eles não comeram qualquer coisa na floresta. Então ele fez com que o ser humano sobrevivesse até hoje, a nossa espécie sobrevivesse até hoje. E ela Uhum. é, e o nojo é super importante por isso. Assim Sim, como o medo, né? Se a gente não tivesse medo, nossos ancestrais podiam querer enfrentar um leão, né? E a gente também não estaria vivo para contar a nossa história até hoje, exatamente. É uma né? questão de proteção Então, mesmo. sim, são duas emoções com bastante aí possibilidade de sobrevivência. Uhum. Entretanto, quando a gente fala do medo num polo muito negativo, a gente tem alguns transtornos, como o transtorno de ansiedade, né? Que é o medo excessivo aí
do que vai acontecer no futuro, né? Então, ele, por emoção, ele é bom, o medo é bom, entretanto, um polo muito excessivo, né? Porque tudo que é excessivo, tudo que transborda, não é bom, traz aí o transtorno de ansiedade. Nós temos a raiva. A raiva, ela é muito confundida com a agressividade. Mas raiva, ela, o que ela vai fazer? Ela vai impulsionar a gente a ter coragem e energizar o nosso corpo a ter uma reação. Né? A raiva em si, ela não é ruim, ela não é do mal. Mas depende do que a gente vai fazer com essa raiva. A gente vai ter uma agressividade com o outro. Essa é a diferença. Sim. Lá no filme também, um dos principais, né, é a alegria e a tristeza, né? A alegria, linda, toda feliz, ela que dá aí um ânimo para a vida, um movimento, é aquela que faz a gente acreditar num dia melhor, num futuro melhor também. Entretanto, ela, num polo aí mais forte e mais negativo, ela pode trazer uma mania, que não é bom. E a tristeza é interessante que no filme O Divertidamente, ela que fecha, né? Quem decide é a tristeza. E geralmente, se a gente perceber na nossa vida, quando a gente tem alguma tristeza, existe alguma mudança no nosso comportamento ou na nossa vida. Traz algum tipo de mudança. E foi a tristeza que fez a mudança acontecer no comportamento da menininha lá. Da Audrey, né? Hailey, não é? Hailey. Hailey, E eu achei super fantástico, porque é isso mesmo que acontece na nossa vida. Quando a gente está triste, a gente está mais introspectivo e a gente consegue pensar um pouco melhor sobre o que é realidade, o que não é realidade. Entretanto, a tristeza também no polo muito negativo, o que ela vai trazer? Ela vai trazer a depressão. Então, as emoções em si, elas são muito benéficas para o ser humano, né? Elas fazem parte de nós. Não tem como a gente falar, não vou sentir uma emoção. Está dentro, né? Mas é o que a gente vai fazer com essa emoção que vai fazer a diferença. Perfeito, perfeito. Então, fazer essa avaliação, vamos dizer, de uma situação de atendimento ao cliente, né? Um cliente difícil. É possível? Ah, sim. Muito possível. Muito possível. A gente tem que entender que tipo de cliente a gente tem mais dificuldade. Esse é o primeiro ponto. Que aí tá também no primeiro exercício que eu propus. Por isso que eu falei, tragam caneta, papel, o que vocês quiserem para anotar, porque é importante. E eu trouxe alguns exercícios para a gente fazer. Né? Claro que não vai dar tempo para esperar todo mundo responder, mas eu acredito que depois, né, com calma, a pessoa vai pensar e vai colocar no papel. O primeiro pilar da inteligência emocional é a autoconsciência, ou seja, o autoconhecimento. Né? A gente tem uma frase aí muito, muito popular que é conheça-te a ti mesmo. Né? Então, o que fazer nesse pilar? O primeiro passo, identificar qual é o tipo de cliente que você tem mais dificuldade em lidar. Colocar no papel. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em trabalhar com clientes arrogantes. Eu tenho dificuldade. Muita dificuldade. Consigo. Mas para mim é difícil. Eu, assim, antes, no começo, lá
quando eu comecei a minha carreira em RH, eu tentava enfrentar essa pessoa, porque como assim é arrogante? Quem é a pessoa, né, para ser arrogante assim com os outros? Aí eu percebi que não adiantava eu enfrentar, né, porque enfrentar só traz conflito. Eu teria que fazer outras manobras para eu ter ele para o meu lado. Então eu teria que conquistá-lo, né? E esse arrogante, muitas vezes, ele me questionava em relação. Eu tenho um diretor de uma empresa que era muito assim. Então ele sempre ficava me instigando sobre a minha competência técnica. Aí eu entendi o que ele queria de mim. Uhum. Ele queria saber o meu conhecimento. E aí eu fui dando conhecimento para ele. Eu fui embasando as coisas. E aí depois ele ficou meu super amigo. Assim, Uhum. BFF. E ficou Que super, barato. Uhum. ficou super querido, assim, comigo. Mas eu identifiquei quem eu não gostava de atender. Uhum. E para mim, hoje, até hoje, eu tenho um pouco de dificuldade de atender pessoas arrogantes. Tem pessoas que não gostam de atender pessoas lerdas. E tem dificuldade, né, de... como eu posso falar pessoas lerdas, né? Porque aí fica muito estigmatizado. É uma Sou pessoa que mais, tem... né, mais lenta do que o teu ritmo, né? É, tem uma Uhum. dificuldade aí, né? De, às vezes, se você fala, você tem que falar 4 vezes, enfim, Uhum. né? Uhum. Uhum. Então, ok, você tem essa dificuldade, eu acho que é super importante você identificar qual o cliente que você tem mais dificuldade. Porque é esse cliente que você vai ter que achar as suas possibilidades internas para conseguir atendê-lo de uma forma mais efetiva e eficaz para você. Sim, eu posso citar até um exemplo meu, né, também. Uhum. É, eu tenho dificuldade, isso desde a época do RH também. Como eu sou uma pessoa que eu falo demais, eu tenho dificuldade com pessoas que falam de menos. Então, Ah, é assim, você faz uma pergunta, e eu tinha muito isso no começo, quando eu fazia entrevistas, lá atrás, né? Estou falando de uhum, X anos, que eu não vou falar também, mas assim, quando você perguntava alguma coisa na entrevista e a pessoa respondia monossilábica, ou então encerrava assim numa conversa. Eu tinha dificuldade com isso. uhum, E também na clínica, né? Eu tive também no começo um pouco de dificuldade com o silêncio, uhum. né? Então É, eu tive que entender que eu tenho que trazer estratégias para que a pessoa fale, entende? sim. Dependendo da sua teoria, da sua linha teórica, o silêncio também já fala, né? Se É, for a exato, análise, exato, você fica uma sessão lá, os dois mudos, e tudo bem. exato, exato. Para mim, a psicanálise, como você, também eu gosto de falar, né? Não, nem parece, Uhum. né? Eu não parei de falar. Sim, nós somos assim. É, Uhum. não serve, porque eu não consigo, né, ficar uma sessão inteira no silêncio. Para Eu mim, eu não também, consigo. eu também. E algumas pacientes falam, nossa, com você eu consigo falar. Eu tinha uma outra psicóloga que às vezes a gente ficava mudo. Falei, não, Uhum. mas depende da linha teórica, e tudo bem, né? Cada Uhum. um no seu galho, né? Exato, então é lidar com isso, né? Uhum, Com a tua dificuldade. uhum. Legal. A Ana trouxe um exemplo também. Tenho dificuldade com quem não me aceita. Então a gente vai criar alternativas para você, Ana Luísa, entender que a pessoa não precisa te aceitar para você vender para ela, né? Uhum, Ela precisa aceitar o seu produto, o seu serviço ou qualquer coisa nesse sentido. A gente está falando em cliente, né? uhum, Então é interessante aí vocês colocarem no papel. Em geral, qual é a minha maior dificuldade
ao lidar com as pessoas, que pessoas são essas, quando eu preciso lidar com essas pessoas, qual é o meu comportamento, como esse comportamento costuma ser, né? Então a gente cria alternativas, né? Como você falou, pessoas em silêncio, eu vou falando, conversando, tentando buscar aí para ela abrir o que ela tem de melhor, né? Eu também tinha problema no RH, porque às vezes a pessoa fala assim, não, talvez, porque, né? E aí eu falava, você precisa se vender. Comigo ser assim, ok, mas se eu passar você para o gestor, ele vai falar, e aí, o que acontece com essa pessoa que tem um currículo excelente, mas não consegue se vender? Eu falava assim, eu era sempre fui muito transparente com as pessoas. O outro ponto, porque, e é super importante a gente entender, que é a pessoa que eu me sentia mais desconfortável no decorrer da minha infância e adolescência. Qual foi essa pessoa? E por quê? Geralmente, coisas que não são resolvidas lá na infância, lá na adolescência, são trazidas aqui para o momento atual. Sim. Então, assim, o que eu falei no começo, eu tenho dificuldade em falar com pessoas arrogantes. Eu estava na segunda série, tinha uma menina, Érica. Pensa numa menina linda, loira, de olho azul. Era linda, linda, linda. E ela era artista de comercial. Então, ela fez várias publicidades da Estrela, de Play Center, de todos os comerciais aí da época da década de 80. Ai, falei mais ou menos minha idade. Tudo bem. Tamo junto. Ai, e ela aparecia. Então, ela por si só era assim um pouco arrogantinha, sabe? Porque ela vivia num mundo diferente do nosso. E aí todas as crianças viviam cercavam ela. Ela era super popular, né? Então, assim, poxa, existe eu aqui também, né? Eu tô aqui também, entende? Então, coisas mal resolvidas lá na infância são trazidas aqui para a nossa fase adulta. Sim. Não tem como a gente fugir. Nossa adolescência e a nossa infância. E é interessante também entender o que deixava você desconfortável com essa pessoa. Quem é essa pessoa e o que ela deixava. Você com certeza vai identificar aí os clientes que deixam você desconfortável, tá? E aí, o que você fazia para lidar com essas pessoas? É importante também você anotar aí o que você fazia. Legal. O autoconhecimento, ele é muito amplo, né, Cíntia? A gente pode se autoconhecer com DISC, com MBTI. Então, são testes, para quem não conhece, são testes aí que traçam um perfil aí profissional, pessoal da pessoa, né? Você pode... Eu não aconselho muito, porque às vezes as pessoas se escondem através dos signos, mas também é um autoconhecimento, né? Por exemplo, eu sou ariana, aí eu vou falar, se eu dou um pocotó em você, como eu brinco, né? Eu dou um pocotó porque eu sou ariana. Então, eu falo exatamente isso. Eu falo a mesma coisa, quer dizer, tudo é culpa do signo, né? Não, né? Não é. Não é, porque eu sou mal educada mesmo, né? Se eu vier a ser estúpida com alguém é porque eu não tenho educação. Né? Então é diferente. Né? Mas você pode também se autoconhecer pelo signo. Mas o interessante mesmo é você refletir sobre você, sem ferramentas. Mas o que você colocaria no papel, né? Então, o que você gosta de fazer? Eu gosto muito daquele exercício do curtigrama. O que você gosta?
o que que você faz? Divide o papel em 4 pedaços, coloca no primeiro quadrante o que você gosta e o que você faz. No segundo, o que você gosta e o que você não faz. No terceiro quadrante, o que você não gosta e o que você faz. E o último quadrante, o que você não gosta e o que você não faz. Você vai entender um monte de coisas em relação a você que muitas vezes você nem sabia. Que É legal. uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta de autoconhecimento muito bom. Uhum. Bacana. Nós temos aí o segundo pilar. O segundo pilar é o autogerenciamento. Então, o autogerenciamento. Ele fala sobre o autogerenciamento das emoções. O primeiro a gente se conheceu. O segundo a gente vai entender aquela emoção e vai nos autogerenciarmos. Tem uma técnica também muito poderosa, que é a RLP. Hum. Primeiro, o R é respire fundo. Respire fundo. A pessoa que veio, é aquela pessoa que te irrita, respire fundo, né? Conte até 3, conte às vezes até 10, muitas vezes até 100, sem criar um embate. Porque a gente tem que pensar que é nosso cliente. Nosso cliente, querendo ou não, vai trazer o nosso pão para dentro de casa, Uhum. Sim, né? Vai exato. comprar aquela blusinha linda que a gente quer, do ombro só, chique, para vir aqui na live. Então a gente tem que É, exato. A a gente tem que blusinha, né? a blusinha então a gente tem que respirar fundo em relação a esse cliente. O L seria se, por exemplo, veio alguma questão por e-mail, por WhatsApp, leia e releia. Tá. Leia, você respirou fundo, você vai ler e reler, e não responder logo em seguida. Não, a gente às vezes tem a mania, não, já eu recebi uma mensagem, eu tenho que responder agora. Não, você pode parar, você pode pensar, você pode ler, você pode reler quantas vezes forem necessárias. A gente tem que entender também que às vezes a entonação de quem lê pode ser diferente de quem escreveu, né? Você pode não estar num dia bom e pensar, ai, ela está me atacando. Não, mas é só sua leitura. Pode ser Uhum. só uma pergunta, né? Tá fazendo sentido? Pra mim Tá? tá. Vamos ver o pessoal aí. O Tem um pessoal fala, delayzinho entre o que a gente fala e o que o pessoal ouve. Então, tá. pode Então ser que se demore um pouquinho para eles responderem. tá, se eles quiserem, depois eles perguntam e a gente Uhum, vai uhum, respondendo, né? perfeito. E aí, o P do RLP é o preste atenção, né? Quando alguém fala aí que tem uma personalidade forte, ele só está tendo uma desculpa, como eu falei, né? Ah, eu sou ariana, então por isso você tem que me aguentar. Você só está dando uma desculpa para ser grosseiro com a outra pessoa, né? E quando a Sim. gente faz aí um atendimento ao cliente, a única coisa que a gente não pode fazer é chamar a pessoa e falar, você não é um ninguém, né? Você é um ninguém, ser grosseiro com a pessoa, né? Uhum. Independente de que ele pague o nosso pão. Acho que a o nosso respeito e o nosso, como se fala? O nosso comportamento tem que ser muito adequado para qualquer pessoa, né? Seja uma prospecção de algum, de algum cliente ou um cliente fixo que a gente tenha, Uhum. Sim, né? a gente Então, nunca sabe, né, o dia de amanhã. E tem muito sim, aquela coisa do não faça aos outros o que você não quer que façam a você, né? sim, Uhum. sim. Aí fala sobre o terceiro pilar, que é a consciência emocional, que fala Uhum. nada mais, nada menos que a empatia.
né? Tá. A empatia, muitas pessoas acreditam, me colocar no lugar do outro, né? Eu usar o sapato do outro, mas o sapato do outro pode estar apertado para mim. Eu não vou conseguir sentir o que o outro está sentindo, mas eu consigo escutar a pessoa com atenção e sem julgamento, e muito menos sem competição, né? Uhum. Quando a gente tem empatia com o outro, a gente escuta o que ele tem para falar e não precisa competir com a desgraça alheia, né? A gente muitas vezes tem algumas pessoas que ficam aí competindo, falando, ai, você está passando por isso, você não sabe o que fulano passou na vida, né? Tentando ajudar, mas a pessoa não quer saber o que o fulano passou, o que você passou na vida. Só quer desabafar. Perfeito. Exatamente isso, né? Então, isso não ajuda, e nem um pouco, né, Não, Vivi? não, não ajuda. Às vezes atrapalha, né? Uhum. E o quarto pilar, e o último, é o gerenciamento das relações, né? É, o pilar é assim que junta todos os outros pilares, né? Então, é a habilidade de interpretar e de se adaptar e guiar assim o seu comportamento da melhor forma possível. Uhum. Então, seria esse o quarto pilar. Eu não sei se tem algum. Pré-julgamento atrapalha muito. Sim, sim. E a gente tem inúmeros exemplos, né? Que se falava muito, né? Aquela história de entrar um cliente numa loja que não está vestido adequadamente entre aspas, mas para um padrão criado, né? Ali para aquela realidade ou pela cabeça da pessoa e de ser mal atendido pelo vendedor, né? Então você tem inúmeras histórias, né? Sim, Porque é sim, um pré-julgamento. sim, sim, sim. Quantas vezes também algumas pessoas podem solicitar um orçamento e aí, de repente, por alguma questão de afinidade, o santo não bateu, aí não recebe o orçamento solicitado, Uhum. né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas emoções, no que significa esse santo não bater, né? Sim. Para a gente ter as respostas mais assertivas possíveis para o nosso negócio prosperar, né? Uhum. Principalmente para a gente prosperar, para o nosso negócio prosperar. Exato. Não, eu achei muito bacana isso, porque uma vez eu ouvi uma frase, Vivi, que é assim, a gente guarda muito na cabeça um atendimento ruim, um exemplo de um atendimento ruim, mas a gente não lembra de atendimentos bons. Né? Então, é engraçado isso, porque faz sentido. Eu consigo, às vezes, Uhum. puxar da memória situações em que eu fui mal atendida, e muitas vezes faltou inteligência emocional da pessoa que me atendeu, sem sombra de dúvida, mas eu não consigo me lembrar, né, de atendimentos bons. Você lembra naquele momento, mas depois você esquece. Então, olha como você não fazer o seu trabalho bem feito marca na cabeça das pessoas. É. Mas é interessante porque você não percebe o atendimento, não lembra o atendimento. Mas aquele atendente, geralmente você vai procurar novamente. Sim, sim, Aquele profissional, você vai querer ele por perto, com né? certeza vai indicar, né? Vai indicar isso mesmo. Assim, Uhum, por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz bolo para mim de aniversário. Adoro ela. Ela é uma querida para mim, entendeu? uhum, Não lembro muito sobre o atendimento dela, mas eu sei que ela me faz bem. Então, sim, isso vai ficar. Então, eu prezo
pelo atendimento aí mais humanizado, com bastante inteligência emocional, com você perceber quais são as suas emoções envolvidas, né? Uhum. Para ter um retorno aí, né? Das pessoas. Com Exato. certeza, ela pode até não lembrar do seu atendimento, mas ela com certeza vai lembrar quem você foi, né? É Uhum. interessante assim, porque o RH ele tem diversos clientes internos, é o que mais tem cliente interno, né? É, Até o RH próprio é seu próprio cliente interno. E ninguém cuida dele, um tem que cuidar do exatamente. outro. E aí eu trabalhei no RH de uma empresa e aí uma pessoa, eu coloquei, postei alguma coisa no meu status, daí ele entrou, ele pegou, deu risada, né? Porque geralmente nos meus status, assim, do meu celular, do WhatsApp, eu brinco, né? Eu Uhum. tenho o costume de colocar meme, sabe? Aquelas coisinhas bem bestinha, eu coloco e as pessoas dão risada, já me conhecem, sabe como eu sou, né? Então ele falou oi, aí eu falei, oi, que saudade que eu tô de você, como você tá? E era um analista de negócios de uma empresa que eu trabalhei. Aí ele Uhum. falou, poxa, eu tava falando com o Luiz que você não era mais legal, né? Me zoando. Mas foi o melhor RH que a empresa teve. Eu falei, eu era a mais legal, sim. E o melhor Sim, RH, com certeza. é, E a gente brincando, sabe? Foi muito. E é muito legal, né? Porque ele pode até não lembrar do atendimento que eu fiz para ele, mas eu marquei de alguma forma. Ele sabe, exatamente. né? Isso que é importante. A gente Para a gente lembra deixar a gente marcas lembra boas. do detalhe, a gente lembra da emoção que causou, né, na gente. Sim, sim. E a gente aprende com emoção, né? Uhum. Se a gente gosta daquele professor que ensina física, a gente vai Uhum. aprender a física por causa do professor, Exato. porque a emoção que ele causa em nós, né? A gente aí de repente vira a chave. Eu fiz psicologia, mas amava física por causa de um professor. Uhum. É verdade, Vivi. Deixa eu ler aqui o que comentaram. Ó, a Mara falou: você perguntar o preço, a pessoa vira e fala que é caro. Acho que partindo daquele exemplo, né, Ah, sim, de você pré-julgar. E sim, aqui a Marcela comentou: temos a cultura de falar do atendimento ruim, divulgar nas redes, e é importante desenvolver o hábito de elogiar. Exatamente assim. A gente hoje em dia tem as redes sociais aí como uma ferramenta de cancelamento, né? E ela é sim, muito poderosa, a gente sabe disso, mas sim. também de poder perpetuar o que é legal, né? Sim, sim. É muito importante a gente também falar o que é bom, né? Mostrar para os outros o que é bom, né? Uhum, Com exato, com certeza, certeza. com certeza. Eu acho que é E é muita. interessante, assim, que a maior parte dos meus clientes veio de indicação Uhum. de outros pacientes. Um vai indicando o outro, né? Uhum. E eu acredito que seja com outros tipos de negócios, de serviço, né? De produto, né? Eu acredito que quando você faz algo com amor, por exemplo, um bolo gostoso, alguém vai comer, vai indicar, né? Vai repartilhar com a família, aí a família vai perguntar de onde comprou, vai querer comprar também, mas não adianta o bolo ser só bom. O atendimento também tem que complementar esse esse produto, né? O produto pode ser maravilhoso, mas o atendimento tem que também sempre estar com coerência com o produto. Sim, encantando, né? Sim, né? É como a Disney faz, né? A Disney faz isso, encanta os clientes o tempo inteiro. Uhum.
Eu acho que tem uma coisa também, né? Os meus clientes, hoje a grande maioria também são indicados, né? Foram indicados. É, e aí, ó, que Ah, legal, super indico. Gosto de indicar quem trabalha com amor. Legal ah, isso. Paula é minha paixão. Ai, Paula, eu amo você, viu? Com Sem dúvida certeza. Ah, nenhuma. que gostoso, né? Que gostoso. É, Mas tem uma coisa também que eu fui aprendendo ao longo da vida, né? Que é assim, o que é bom para mim pode não ser para você, uhum, né? Então tem muito isso, né? A minha experiência pode ter sido muito boa com uma determinada situação, mas você de repente pode não ter uma experiência legal, né? uhum, Então aí entra o sentimento de cada um, entra a individualidade, entra a história de vida, entra tanta coisa, né? sim. E também a gente precisa, e muitas vezes a gente tem que bater a poeira, né, para não cair a autoconfiança, como empreendedores, como profissionais, e saber que a gente não vai agradar todo mundo, porque a gente não Ah, sim. agrada todo mundo, né? É É. humanamente Somos impossível. seres humanos. Somos seres humanos e tudo bem. E às vezes Uhum, aquele cliente não é pra gente também, né? sim. É, Uhum, e o que a gente precisa é saber identificar, né? Você consegue ir até um ponto, o outro ponto, se você não conseguir, estiver emperrado, passa para um outro profissional que ele pode ser muito mais, eles podem conseguir render muito mais do que está uhum, rendendo com você. Ou o produto dele pode ser muito melhor para ele, ou o serviço, né? Aí é uma questão de segurança. Você tem que ter uma segurança profissional, uma maturidade profissional também para entender que você pode agradar ou pode não agradar uma certa pessoa. Assim como você pode ser agradado ou não ser agradado por uma certa pessoa, e tudo bem, né? uhum. Aí entra também a questão que a Ana colocou logo no começo. Eu tenho dificuldade é, de, de trabalhar com as pessoas que não me aceitam. Exato. Né? Então, tem quem não aceita e tem quem aceita, Uhum, né? sim, E acho que também hoje em dia se fala muito mais da questão do atendimento humanizado e personalizado, né, Vivi? Acho que é justamente por isso, porque a gente teve uma época aí, né, de atendimentos muito robotizados, muito lineares, né, aquela coisa assim muito repetitiva e tal, que também não é legal, né? Eu acho que uhum, você tem que entender que cada cliente é um cliente, que tem uma necessidade diferente, que tem sim. uma história de vida diferente, né? Sim. E assim, se a gente for pegar a história, a Ford só vendia carro preto, né? E É. quem quisesse outra cor que lutasse e comprasse preto. Uhum, Aí veio outras marcas. Então, hoje em dia, a gente tem muita concorrência, né? E uhum, aí eu escuto também algumas pessoas, hoje eu queria fazer psicologia, mas não vou fazer porque é muito concorrido, tem muito profissional. é. Gente, mas tem muito mais pessoas precisando desses profissionais que estão aí. Seja a diferença, né? Faça a diferença. Né? Não Uhum, venda só o carro preto, mas estude, se adapte e vai atrás aí do seu conhecimento. É como eu falei na outra live, eu não me sinto tão à vontade de ficar fazendo live, não me sinto tão à vontade de fazer vídeo, mas é isso que o mercado está pedindo. E como eu vou uhum. ficar para trás, né? Eu não estou mais na era da caverna, onde eu desenhasse um desenho bem primitivo, estava ok, né? Eu tenho que colocar aí minha cara também.
para circular. Eu tenho que colocar meu conhecimento para circular. Eu tenho que alcançar as pessoas. Se eu quero que a minha voz tenha uma ampliação aí, que as pessoas me escutem, porque eu tenho uma mensagem para passar, né? Uhum. A caverna, mas não cabe mais as pessoas. A gente Exato. tem que sair aí das nossas cavernas, né? E o medo não pode me paralisar, né? Tenho que trazer a alegria aí. Alegria que eu sempre tive quando eu trabalho. Porque eu trabalho com amor. Então é a alegria que tem que predominar aqui e agora. Para minha comunicação sempre ser fluida, né? Para eu conseguir atingir as pessoas com o meu conhecimento. E isso fica muito claro, né? Fica muito nítido pra gente. Dá para perceber, né? Que tem amor, tem alegria, tem leveza. Ah, que bom. Fica É isso que eu sempre busco trazer. muito legal. Vivi, tem alguma coisa que você queira falar para complementar, para, né, de dica, de informação para o pessoal desenvolver um pouco mais? O que você acha? Então, eu quero dizer que a inteligência emocional, como toda competência, é um processo. Sim. A gente está vendo que ela é necessária para o Uhum, nosso dia a dia. uhum, Ela é importantíssima para todos os âmbitos da nossa vida, né? Como eu falei no início, tanto profissional quanto pessoal, né? Seja amizade, seja dentro da família, seja na relação com os colegas de trabalho. uhum, Então, ela é fundamental para isso. Mas, como competência, ela é uma jornada e ela precisa ser desenvolvida, né? Algumas pessoas não são incentivadas a ter essa competência, né? Muitas famílias acreditam que ter uma competitividade, ser agressivo, né? Vai atrás, que você vai conseguir, deixa o outro para lá, né? uhum. Eu vejo alguns pais aí falando, bate nele, se bateu em você, vai lá e Bate de bate de volta. volta, Uhum, né? Então, muitas famílias ensinam as pessoas a serem agressivas, né? E está no momento da gente parar, refletir e entender que existem outras formas que a gente pode agir de uma forma mais assertiva e muito mais benéfica para nós. uhum. Eu tinha uma avó, assim, graças a Deus que eu tive, que ela sempre falava para mim, olha, cuidado, porque a agressividade não leva a nada. Você não vai ter mais respeito das outras pessoas porque você é agressiva. Você vai ter respeito das pessoas se você fizer aquilo com amor. Eu, graças a Deus, eu tive essa pessoa na minha vida. Mas muitas pessoas não têm. Uhum. Então, pode parecer difícil, mas não é difícil. É você sentar, analisar quem é você e vai com calma que você consegue. É uma jornada e não desista, Ah, que porque o ganho vai ser muito grande. lindo isso que você falou da sua avó, né? A gente É, é muito pouco encorajado na vida. Eu acho que agora as novas gerações estão mudando, sim. né? Mas a gente teve um período aí de muito foco no trabalho, as nossas gerações, né? A nossa, a sua, foco no Sim. trabalho, no fazer acontecer, na produtividade. É, e a gente teve também uma geração, né, gerações passadas que não eram encorajadas a demonstrar as emoções, né? Menino não chora, engole o choro e todas aquelas coisas que a Uhum. gente conhece muito bem, né?
sim, Então, quando se fala em emoção, ainda é um tabu. sim, É, é, é muito louco, mas ainda é um tabu, né? sim, sim. E, e elas Isso são aqui nossas, é isso que é nos faz fisiológico, humanos, sim. né? É fisiológico, né? Não tem Uhum, como. Se você tem uma alegria, você vai sorrir, né? Não tem como se segurar. Você pode até falar que não está alegre, mas vem um sorriso. uhum, Se você está triste, vai baixar, né? é, A boca baixa, uhum, os olhos também ficam baixos. É fisiológico. Mesmo se você quiser controlar a emoção, você não consegue. Quem uhum, estuda aí a leitura, né? Corporal, a leitura aí das expressões. Tem um seriado muito interessante que é o Light to Me, que ele fala, né, sobre as expressões das pessoas. E é uhum, interessante também pesquisar e estudar sobre as expressões, porque você consegue, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa do tipo, combina alguma coisa, você vai, aí levantou o ombro, se levantou o ombro é porque ela não tem certeza que vai, uhum, esquece, ela não tem certeza. sim. Não conte com essa pessoa porque ela não vai. E é interessante pegar algumas expressões para o seu dia a dia no trabalho. Aqui, senão eu teria que fazer uma outra live só com expressões para dar dicas de expressões, né? E a gente já está quase no final aí. Fica a dica. Teremos É, outra live. Mas é, faz muito porque, sentido, né? porque, assim, você lendo a expressão, você vai saber a emoção que ela está te falando. Se Uhum, alguém falar assim, nossa, que saia bonita, e levanta assim, ó, é asco, é nojo. Tipo, meu, não tá bonito. uhum, Arruma outra roupa, vai pra balada com outra roupa que não tá legal. uhum, Então, você tem algumas dicas que a expressão, assim, a emoção, ela tá dentro de nós, mas ela vai para fora de alguma forma, né? uhum. E você também tentar engolir o choro, isso pode trazer consequências muito sérias para o seu organismo, né? Eu estou trabalhando com uma paciente que ela está com problemas sérios de intestinal, porque ela guardava demais as emoções. Uhum. E é difícil ela falar de emoção, gente do céu, quase tem que espremer para sair uma emoção daquilo, né? Daquele set, mas é necessário a gente falar sobre Sim. as nossas emoções. Não é o nosso ciático que vai doer, 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 doer. Aí você vai no médico, você vai se entupir de um monte de anti-inflamatório, antibiótico, não sei o que, não sei o que, e não vai passar, porque Uhum. tá carregado de emoção aí. Com certeza. E emoção mal compreendida, né? E Sim, mal. Eu falo muito que é a coisa de colocar nas caixinhas certas, né? De sim, sim. Colocar identificar e cada. colocar no arquivo correto. Sim, isso mesmo. Isso Legal, mesmo. bacana. Para variar, né? O papo com você é sempre uma aula. Que bom. Fico feliz. É muito bom ouvir você falar. É, tem uma leveza, assim, né? Tem um carinho pelo que você fala. É, e eu acho que, assim, o tema é muito gostoso, né? Daria É, realmente uma live bem mais comprida que isso. dá umas 3 horas aí falando sobre inteligência emocional. É um tema que eu amo, falar sobre emoção, né? Uhum, Já fui uma pessoa também que guardava muita emoção, né? Mas quando você liberta, é tão transformador, é tão gratificante libertar aquilo que está preso. uhum, Muitas pessoas falam, eu tô com vontade de chorar. Tá com vontade, não tá com coragem, vai tomar banho, lava o cabelo e chora. Chora tudo lá no banheiro. Se você não tem coragem em relação a chorar na frente dos outros, porque acredita que isso é feio,
Uhum. Não prenda o choro. Vai, toma banho, lava o cabelo, lava a alma, chora. Chora tudo que for para chorar. Uhum. É, as pessoas seguem, falam que é bom. Até É, você conseguir. eu não É, tem jeito, meu olho fala, né? Uma vez é, só eu para choro finalizar também. com um exemplo, há muito tempo atrás, aí acho que mais de 20 anos mais ou menos, eu trabalhei no RH e a minha gestora foi me dar um feedback de avaliação de desempenho, aí ela disse que os meus É. olhos a incomodavam. É, foi meio estranho esse negócio, né? Eu demorei um pouquinho para entender, mas assim, o que ela quis dizer é que eu falo pelos olhos. E não tem Sim, como ser diferente, eu sou muito expressiva, né? Então, os meus sim, olhos mostram minha emoção. Se eu tô feliz, mostro. E assim, eu não tenho. Os meus pacientes sabem que eu falo, eu choro junto, né? Assim, é sim, muito meu. sim, E isso faz de mim ser quem eu sou. Não tem como sim, sentar em cima de uma coisa que é minha, né? Então, ainda sim. brinquei, né? Falei nessa avaliação de desempenho, falei, tá bom, então eu vou de óculos escuros trabalhar, né? Porque eu era bocuda. Aí eu falei, Ah, né? eu lembro uma vez também, lembrei. Um diretor falou assim, você fica fazendo caras e boca. Aí eu falei assim, é melhor eu fazer caras e bocas do que eu falar do que eu realmente penso. Eu bem parecido. É isso aí. Não tem como, né? Tem Não tem, mais a gente não recadinho aí, eu escute. acho. É isso aí, ó. Querem live de 3 horas com você. A Ai, live que bom. maravilhosa. A próxima não é sua, Marcela, mas semana que vem tem sua. Ah, Fomos ensinados que chorar é sinal de fraqueza, exatamente. É isso aí. De, de novo, muito obrigada pela tua eu presença, que agradeço. gente, né? Acho que agrega demais, né? Obrigada de coração. Eu tenho um carinho, um amor aqui por esse projeto que assim, não tem como não mostrar isso, né? E os olhos falam, né? Uhum. Então, quem está comigo nessa pode ter certeza que está dentro do meu coração, tá bom? Ai, linda. Você também tá no meu coração, né? Uhum. Pode contar comigo para outros projetos também. Eu agradeço muito pela confiança, né? Muito aí pela. A gente se formou, É, né? Mas não tinha tanto contato, veio um contato depois. é, depois, né? Uhum. E assim, é fantástico, assim. Agradeço demais. Assim, o seu projeto é lindo mesmo. É Uhum. transformador. Continue aí com isso, levando para tantas pessoas a sua mensagem, e ela é linda. Né? E você é luz, você brilha e faz brilhar as pessoas que estão do seu lado. Parabéns. Obrigada de coração. Gente, me recuperando aqui. Semana que vem temos mais lives, temos 3 lives muito, muito, muito legais. Eu tenho live sobre finanças, organização financeira, na segunda-feira, às 15 horas. Quinta-feira eu tenho uma live falando de marca profissional, a importância de construir, de ter uma marca profissional. E não é só um logotipo, é muito mais do que isso. Né? E na sexta tem a live com a Marcela falando de mentalidade. Eu Nossa, tô ansiosa. Semana que vem vai ser muito legal. Gente, espero vocês, tá bom? nossa, Sigam muito bom aí o mesmo. Instagram do projeto e fiquem com a gente. Ai, obrigada, viu, sim. Obrigada, Obrigada viu? por todos também que assistiram. Beijão. Um Até beijo, mais. boa noite, gente. Bom Boa noite. descanso. Até, tchau, tchau. Obrigada. Tchau.